é com uma imensa satisfação que fazemos hoje o lançamento do livro Planejamento Educacional para Cursos Autoinstrucionais na Educação à Distância, Por quê, Para quê e Como Fazer. Esse livro ele foi organizado pelas professoras Paola Trindade Garcia, por mim e pela professora Ana Emília Figueiredo de Oliveira, e tem como autoria Stephanie Matos Silva, Steph Grace de Castro Lima e Regimarina Soares Reis. Antes da gente falar um pouco sobre o livro, é importante a gente contextualizar e contar um pouco da história de sua criação. Como o Khadija já falou no início, este livro ele é um produto técnico do projeto de extensão Projeto de Curso de Aperfeiçoamento, Produção de Recursos Autoinstrucionais para a EAD, que carinhosamente a gente chama de PRAEAD. Né? Esse projeto de extensão ele foi idealizado e coordenado pela professora Paula Trindade, né? Ele foi homologado pelo CONCEP, né? E ele foi pensado pela professora Paula a partir de sua expertise na área de EAD e de sua vasta experiência como coordenadora de produção pedagógica da Unasus UFMA. Diante de todo esse contexto, ela idealizou o projeto, pensando que seria importante, né, fomentar e fornecer uma formação para a produção de recursos autoinstrucionais e também produtos técnicos que pudessem ajudar e colaborar as pessoas que têm interesse na produção desses recursos. O objetivo do projeto de extensão é disponibilizar um curso de qualificação sobre produção de recursos autoinstrucionais para EAD, né? E ele teve entre as metas a produção de um programa de formação institucional, que teve carga horária de 180 horas, e esse curso de formação ele foi intitulado PRAEAD, Produção de Recursos Autoinstrucionais para a Educação à Distância. Foi pensado no início na oferta de 5.000 vagas para esse curso, podendo ampliar o número de vagas de acordo com a demanda, e também foi pensado como meta para esse projeto de extensão a publicação de 3 livros com ISBN. Sobre o programa de formação, o PRAEAD, ele é um programa, como eu já falei, de 180 horas, que ele foi estruturado em 3 cursos independentes de 60 horas, tendo como títulos Curso 1, Planejamento Educacional, Por quê, Para quê e Como Fazer, né, o qual o livro que estamos lançando hoje é produto deste primeiro curso. O curso 2 foi intitulado Elaboração de Situações de Aprendizagem Autoinstrucional para EAD, Autoinstrucionais para EAD, e o curso 3 foi Design Instrucional para a Produção de Recursos Autoinstrucionais para EAD. Falando um pouco sobre a oferta do programa de formação para EAD. Este programa ele foi ofertado entre março e novembro de 2020, em parceria com a Unasus UFMA. Ele teve um total de 9.239 alunos inscritos, destes 2.501 foram aprovados. Queria ressaltar aqui que os cursos que são ofertados nessa modalidade de cursos EAD autoinstrucionais, eles geralmente têm uma taxa de conclusão de 5% a 15%. Queria destacar que os cursos, né, ofertados neste programa, eles tiveram uma taxa de conclusão acima de 20%, o que demonstrou a importância e o interesse sobre a temática abordada nesses cursos. E diante desse sucesso, né, será ofertada será feita uma nova oferta em janeiro de 2002, onde será ofertado o programa de forma integrada de 180 horas, que vai ser realizado em parceria com a DTED UFMA. Mas hoje a gente veio para falar sobre o livro, né? Então, o livro que está sendo lançado hoje, a gente já falou do título, ele trata-se do primeiro livro da coletânea, né, que a gente pretende lançar, de 3 livros, denominada Coleção Programa Produção de Recursos Autoinstrucionais para a EAD. Esse livro que estamos lançando hoje, ele aborda as principais correntes epistemológicas do processo de ensino-aprendizagem, tendo como referencial a educação por competências, destinadas a profissionais do ensino superior, né, com interesse em produzir recursos educacionais para a EAD, e os próximos livros, que são os outros 2 livros, estão em processo, né, de elaboração, que daqui em breve estaremos lançando também.
né? Então, esse é um preâmbulo que eu estou fazendo, contextualizando de onde vem o livro, mas agora as professoras autoras, Steph e Stephanie, vão falar um pouco sobre o conteúdo do livro e dizer como foi a experiência da produção desse livro. Olá, boa tarde a todos e a todas mais uma vez, né? É uma satisfação estar aqui, eu acho que reforça a fala aí da Deisiane, da Khadija, que são partes desse processo, né? Então, eu e a Steph, que estamos aqui representando as autoras, porque ainda tem a nossa querida Regimarina também, que faz parte dessa autoria conosco. E esse é um projeto que ele, né, tem aí há várias mãos, né? Um processo que reflete também o nosso fazer na área, as nossas construções e desconstruções na área do planejamento educacional para cursos autoinstrucionais. Então, ter esse produto hoje, né, e apresentá-lo para vocês também é de uma alegria enorme, porque, como bem trazido pela Deisiane, representa um percurso aí longo, uma jornada encabeçada pela nossa querida professora doutora Paula Trindade, né, que infelizmente deve estar assistindo, mas não pôde estar aqui conosco nesse momento, né? A própria Deisiane, que é a nossa organizadora também, a professora Nemília, que estiveram aí conosco nessa construção. Então, esse livro ele é a cereja do bolo de um grande processo que a gente vem traçando aí há bastante tempo no nome da Universidade Aberta do SUS, UFMA, né? E agora eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre dar um gostinho aí do que o livro traz, né? Convidá-los também a explorar esse livro, ler esse livro, porque ele também foi feito com muito carinho, muita satisfação, e a gente pretende fornecer subsídios para que mais pessoas conheçam sobre o planejamento de cursos, né, autoinstrucionais. E aí eu começo com algumas reflexões, né, alguns disparadores para que a gente possa pensar até na nossa vivência atual em relação à mediação tecnológica na educação, né? Quando foi a última vez que você, por exemplo, assistiu uma aula que não continha uma apresentação de slides? Hoje em dia é até difícil de dizer assim, quem nunca vivenciou uma aula mediada por tecnologia, inclusive no contexto de pandemia, né? Quando foi a última vez que você foi a uma biblioteca física, por exemplo, para realizar uma pesquisa, né? Se algum de vocês consegue se imaginar hoje fazendo uma pesquisa rápida sem precisar acessar um site ou um site de busca no próprio smartphone, né? Ou algum de vocês que conhece alguém que realizou uma pesquisa acadêmica sem consultar um periódico online, né? Quando a gente pensa sobre essas questões, a gente acaba se dando conta do tanto que essas ferramentas, esses mecanismos, eles estão presentes na nossa vida educacional, né? De quanto que eles invadiram o nosso fazer educacional. Se antes, lá atrás, a gente ia na biblioteca, a gente acessava os livros, hoje em dia a informação ela está disponível para a gente, né? Rapidamente, de uma maneira acessível e fácil, e as estratégias pedagógicas, metodológicas para conceber essas ofertas educacionais, elas foram também repensadas, afinal de contas, a informação está aí, né? As pessoas começaram a acessar as informações de maneira diferente. E aí, para contextualizar, é importante a gente situar também um pouco desse nosso percurso, né? Quem somos nós, escrevendo sobre planejamento educacional para a educação à distância, para cursos autoinstrucionais especificamente. Então, a gente nasce aí de uma equipe de design instrucional na Universidade Aberta do SUS, especificamente no núcleo pedagógico, né? No contexto de formação para profissionais do Sistema Único de Saúde. Então, é preciso levar essa capacitação para esses trabalhadores, é preciso mantê-los atualizados sobre as principais normativas. E a educação à distância se torna um grande mote para isso, uma grande ferramenta de aproximação desses trabalhadores, né? E a Universidade do SUS é um projeto do Ministério da Saúde que lida com esse tipo de formação, né? Com essa capacitação de profissionais de saúde. A UNASUS UFMA é uma instituição, hoje em dia no Brasil, que é bastante reconhecida por esse trabalho de capacitação de profissionais de saúde, do SUS, no âmbito do SUS, né? E a gente teve, desde o começo, esse desafio. Bom, como, né, fornecer boas estratégias pedagógicas, metodológicas, mediadas por tecnologias. E daí surge a nossa inquietação, né? Que subsídios teóricos a gente tem para isso, de que forma que podemos fazer isso, né? E eu acho que a primeira ponto que a gente precisa pensar é justamente essa questão da sociedade da informação atual, né? Inevitavelmente, e a gente não pode esquecer, inclusive, o contexto pandêmico, que acaba acelerando ainda mais um processo que já vinha se concretizando, que é dessas tecnologias da informação e da comunicação
como mobilizadoras, como mediadoras dos processos de ensino-aprendizagem. Então, já há previsão nas legislações, por exemplo, de um percentual para cursos presenciais terem de maneira virtual. E isso acabou se tornando ainda mais presente com a pandemia, né? A gente viu que professores de instituições de ensino também foram mobilizados para rever, né, essa inserção das tecnologias educacionais nessas ofertas educacionais. Então, a gente tem aí o aprendizado eletrônico, né, sendo foco de discussões, foco de análises, né, como que nós podemos manter, né, o sucesso educacional dos nossos estudantes de maneira efetiva, utilizando a mediação tecnológica. E aí tem também o desenvolvimento, né, dos ambientes virtuais de aprendizagem, que são esses softwares que vão subsidiar essa hospedagem desses materiais. E só isso, né, isso que eu estou falando aqui, é fruto de uma história grande, né, a educação à distância já está aí há bastante tempo. E a gente fala no livro, principalmente, né, o nosso grande disparador são os cursos autoinstrucionais, né, que são cursos sem mediação humana. Então, se há algum tempo a gente conhecia os cursos à distância muito com a mediação humana tutorada, por exemplo, né? Os cursos autoinstrucionais, eles são frutos de uma discussão que já está há algum tempo, principalmente dos anos 2000 para cá, de cursos livres não mediados. Então, você tem uma proposta educacional e pedagógica estruturada para não interferência humana direta. Então, só isso, vocês já podem perceber o quanto que é desafiador para a gente, né, rever nossa forma de aprender, né, e de ensinar em cursos em que a mediação humana direta ela não é prevista, né? E esse modelo, principalmente, ele prioriza a autonomia do estudante. Então, sim, no modelo tradicional de ensino, no modelo que nós fomos, inclusive, ensinados na educação formal, o professor ele é o centro desse processo, no sentido de que ele direciona o processo de ensino-aprendizagem do aluno, né? Nos cursos autoinstrucionais, o aluno ele é o centro disso, ele conduz o seu processo, ele acessa os materiais em local, horário, da forma que ele quer, ele conduz o ritmo de estudo da forma que ele deseja. Então, a gente tem um aluno que está muito mais no centro desse processo e a gente precisa pensar nas estratégias voltadas para essa configuração, né? Não dá para a gente pensar no curso autoinstrucional transpondo os saberes ou os conhecimentos que a gente tem para cursos presenciais ou cursos virtuais mediados por interação humana. Então, daí surge o nosso grande disparador, principalmente, que é desse desafio, né, de planejar esses cursos autoinstrucionais, em que o desafio, como a gente apresenta, inclusive, no próprio texto, né, é de que os cursos nesse formato, eles têm um desafio para esse planejamento educacional, e foi daí que a equipe de produção pedagógica, do núcleo pedagógico, se inquietou. Gente, como fazer isso, né? E para isso a gente foi em busca de subsídios da literatura. E o interessante da proposta do livro é que a gente se propõe, a partir dos nossos estudos, das nossas imersões na literatura, ler esses subsídios teóricos que já existem para o planejamento de cursos autoinstrucionais. Então, o livro traz isso, nosso percurso teórico, metodológico, nessas novas leituras dessa literatura que já está posta, né, de planejamento educacional. A gente tem muita coisa aí, e a gente propõe, no caso desse livro, uma leitura voltada especificamente para esses cursos, ressaltando principalmente os seus desafios, que foram os desafios que a gente se deparou quando começou a trabalhar com esses formatos de curso, né? Então, propor uma educação de qualidade utilizando unicamente como que a gente consegue propor uma educação de qualidade, né, utilizando unicamente a mediação tecnológica no processo de ensino-aprendizagem? É possível? Algumas pessoas, inclusive, duvidam que isso seria possível, e eu digo que é possível, né? É possível a gente, a partir de bons subsídios teóricos, metodológicos, orientativos, propor ofertas educacionais efetivas a partir de uma leitura, né, e de um curso autoinstrucional. Além disso, né, os cursos autoinstrucionais, muito por isso, eles não precisam ser monótonos, eles não precisam ser um depósito de conteúdos que estão ali no ambiente virtual de aprendizagem. É preciso que a gente repense as formas, né, de estruturação didática desses conteúdos, dessa oferta educacional, para essas características específicas desses cursos, né? Então, quando cursos desse tipo são planejados com ênfase nos conteúdos técnicos, sem articulação com problemas vivenciados pelos
pelos estudantes, reduzindo o processo educacional a leituras instrutivas e resolução de exercícios de fixação, reproduz uma abordagem tradicional de ensino. E o que a gente quer também com esse livro é fornecer subsídios para planejadores de ensino, equipes pedagógicas, equipes de professores, docentes e estudantes que têm interesse na temática, encontrar esses subsídios, né, de que a gente pode sim propor estratégias educacionais efetivas, a gente pode sim propor materiais didáticos adaptados para essa realidade, com os corretos direcionamentos e subsídios, né? Então, a gente não quer esgotar essa temática quando propõe um livro, na verdade, ela é um grande disparador de um processo que a gente convida, inclusive, a comunidade acadêmica para se abrir para conhecer, para ler, porque aqui a gente inicia um processo, né, que a gente não quer que acabe, porque esses avanços, essas imersões, elas estão, inclusive, parte do nosso fazer hoje, né, de como que a gente pensa processos educacionais, do que a gente quer com esses processos educacionais, uma sociedade em que a informação está cada vez mais aí, na mão das pessoas, né, disponível para as pessoas. E do que planejamento a gente vai tratar, né, de que tipo de... Tem alguma coisa diferente com o que eu já conheço, se eu sou docente, se eu sou da área educacional, em relação ao planejamento? No planejamento educacional, que a gente traz a proposta abordada no livro, né, onde são definidos e discutidos os objetivos educacionais, os conteúdos necessários ao alcance desses objetivos, né, tendo os objetivos educacionais essa centralidade na definição de um planejamento educacional, como sempre, então nos cursos autoinstrucionais não é diferente, né, esse delineamento claro e estruturado dos objetivos vai nos ajudar muito no delineamento das soluções, né, o método de ensino, os recursos utilizados e como será o processo de avaliação. Então, a gente aborda no livro, basicamente, esse caminhar, né, e que caminhar seria esse, especificamente falando dos cursos autoinstrucionais, a partir de uma leitura da literatura. E por que fazer um planejamento, né? Acho que a resposta é meio óbvia, né? Acho que planejar é uma etapa fundamental para qualquer processo de trabalho, e principalmente no campo educacional. Quando você faz o delineamento bem estruturado de planejamento, você consegue ter melhores resultados, né, na aprendizagem dos seus estudantes, o seu estudante também consegue entender o percurso educacional delineado de maneira mais clara, né, e na EAD, claro, assim como em todas as modalidades de ensino, o planejamento educacional é uma etapa que não pode ser suprimida, né, pois é um momento em que a gente declara as intenções, os caminhos a serem seguidos e os resultados esperados, né, como que isso vai ser estruturado em um curso autoinstrucional. É isso que a gente discute também nesse livro. E aí, um bom planejamento, claro, ele vai trazer, além de todos os benefícios que a gente tem de avaliação, de qualidade das proposições e tudo, de uma produção mais tranquila, né? Então, quando você tem um bom delineamento, planejamento pedagógico estruturado para o curso autoinstrucional, você consegue, inclusive, reduzir as taxas de evasão, porque, infelizmente, a gente sabe que nesse tipo de curso as taxas elas ainda são altas, né? Mas com um bom planejamento, você consegue, sim, engajar, impactar os estudantes, né? E conseguir com que a gente tenha essa resposta positiva dessa imersão dos alunos nas plataformas e no seu curso, no curso que você, porventura, vai propor, vai ofertar. E aí, né, a gente encerra aqui esse primeiro momento com essa fala da Heidi, que é uma grande teórica que a gente utilizou em alguns momentos do livro, para falar especificamente sobre planejamento, né? E ela traz, do ponto de vista didático, planejar é prever os conhecimentos a serem trabalhados e organizar as atividades e experiências de ensino-aprendizagem consideradas mais adequadas para a consecução dos objetivos estabelecidos, levando em conta a realidade dos alunos, suas necessidades e interesses, né? Então, essa citação traz muito do recorte, né, e do mote que mobiliza a nossa fala sobre o planejamento educacional ao longo das páginas do livro. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Steph, uma das autoras também desse produto, né, desse projeto. E a partir dessa fala da Stephanie, que falou, né, sobre como a realidade dos cursos autoinstrucionais
ela já existe, não tem mais como a gente voltar atrás, né? Já é uma realidade. A gente parte, então, para o prático, né? Tá, beleza, já sabemos que precisamos planejar, mas como, né? Como é que eu planejo um curso autoinstrucional? E o livro, ele vai esmiuçar isso. Aqui a gente vai falar de maneira mesmo dando um aperitivo para vocês, né? Porque a nossa intenção aqui é que vocês tenham curiosidade de acessar o livro que está disponível na internet, gratuito. Então, aqui a gente vai só dar um gostinho do que a gente preparou. Bem, essas etapas que a gente tem aqui são as etapas básicas para o planejamento, né? Análise contextual, definição de objetivos educacionais, seleção e organização de conteúdos educacionais, soluções educacionais e avaliação da aprendizagem. Isso é o que a gente precisa, né? Pode passar. Essas são algumas perguntas que o planejamento ele se propõe a responder, né? Quais as necessidades de aprendizagem serão consideradas? Quais os conteúdos serão abordados? De que maneira os conteúdos serão explicados e apresentados? Quais atividades deverão ser cumpridas pelos estudantes? Qual a ordem em que os conteúdos e as atividades aparecerão? E uma coisa que a gente fala no livro, né, que em cursos autoinstrucionais é preciso garantir que os objetivos possam ser atingidos por meio de estudo autodirigido. Então, como a Stephanie falou no início, a gente não tem em cursos autoinstrucionais a figura do tutor, né? Então, como a gente não tem essa figura do tutor, tudo a gente tem que pensar, né, na perspectiva de que esse aluno sozinho precisa fazer isso, né? Precisa encontrar o link, precisa acessar o conteúdo, precisa entender aquilo, certo? E aí a primeira parte para a gente conseguir, né, alcançar esse nosso objetivo é a análise contextual. É o momento que a gente se pergunta por que e para quem o curso está sendo produzido, em que contexto o curso está sendo produzido, quais os recursos, o capital humano, tecnologias e tempo disponíveis. É o momento que a gente tem para conhecer o público-alvo e delimitar também a carga horária. Esse momento ele é crucial, né? E muitas vezes a gente, para cursos autoinstrucionais, a gente não consegue conhecer tão bem o nosso público de maneira assim exata. Mas nem que seja por aproximações, a gente precisa fazer esse trabalho, né? Por exemplo, na UnaSUS, né? Nos cursos da DETED, para quem são esses cursos? Eles são para professores, eles são para o público, para todas as pessoas que quiserem acessar, ou então eles são só para alunos de graduação. A gente precisa ter uma ideia, né, de quem vai acessar aquele conteúdo, certo? Depois a gente passa para a definição de objetivos educacionais, e aqui é muito importante que a gente não confunda objetivos educacionais com objetivos de projetos, por exemplo. Né, a gente, né, quem está já acostumado com o ambiente acadêmico, né, com escrita de projetos, a gente tem um objetivo geral, objetivos específicos do que nós queremos alcançar com o projeto, né? Nesse caso, no caso de objetivos educacionais, a pergunta ela muda. A gente deve se perguntar o que eu espero que o aluno alcance ao final deste curso. E isso muda toda a forma de escrever um objetivo. Né? O livro ele mostra assim bem detalhadamente como escrever esse objetivo e apresenta algumas ferramentas também que viabilizam essa escrita, né? Como a taxonomia de Bloom, que é que nós utilizamos, mas existem outras também, né? Que depende muito de quem vai conduzir o projeto, o curso que está fazendo. Depois a gente passa para a organização de conteúdos educacionais. Nesse momento, a gente se pergunta quais os conceitos ou conteúdos o aluno precisa saber para que ele consiga alcançar os objetivos educacionais propostos. Então, é uma etapa crucial, assim, muito importante, que precisa de uma atenção muito grande para a gente sequenciar didaticamente o mais adequadamente possível o conteúdo que vai ser oferecido, definir uma hierarquia entre as temáticas, o dimensionamento de conteúdos educacionais e ter muito cuidado com o conteudismo, né? Às vezes, como os cursos EAD, né, e a gente pensa, não vai ter tutor,
a gente fica na ânsia, né, de querer oferecer a maior quantidade possível de conteúdo em determinado curso. Isso pode acabar prejudicando o aluno, né? O excesso de conteúdo que às vezes não está mais ligado com os objetivos educacionais, ou que até pode ser oferecido, mas de outra forma, né? Esse momento de organização de conteúdos educacionais, ele serve para a gente avaliar tudo isso antes de começar a produzir de fato o curso que a gente está fazendo. E depois a gente passa para as soluções educacionais. E aqui nesse contexto, design instrucional, que a Stephanie citou no início, tem sido um importante campo teórico e prático para potencializar a aprendizagem dos alunos. Tanto o design instrucional como campo teórico, como os designers instrucionais como profissionais, né? É um momento onde a gente vai criar soluções e recursos educacionais roteirizados e adaptados para cada realidade educacional. Como é que o conteúdo será oferecido aos estudantes? Quais são as mídias, os formatos, as ferramentas? Hoje em dia, os cursos em EAD, eles não se limitam mais a um texto em PDF, um documento em PDF ou uma videoaula, né? Existe uma grande gama de coisas que a gente pode fazer para oferecer o conteúdo. Então, a gente pode produzir jogos, podcasts, infográficos, atividades que são interativas online. Isso tudo é pensado nesse momento. E em seguida a gente tem a avaliação. Ela faz parte assim intrínseca do processo de planejamento. Muitas vezes as pessoas esquecem da avaliação na etapa do planejamento, justo porque às vezes ela é só no final, a gente acaba de inserir ela aqui no começo, né? Acaba esquecendo. E no livro a gente mostra que não, né? Isso não pode acontecer. A avaliação ela tem que ser prevista desde o início, né? Tem que ser elaborada desde o início. E ela tem que ultrapassar o senso comum de que ela é uma etapa seletiva que separa os alunos aptos dos não aptos, né? Isso já está assim ultrapassado. A avaliação ela é um processo que, além de testar, porque também tem essa função, ela deve instruir, oferecendo feedback para que o próprio aluno consiga identificar onde ele precisa melhorar e quais são os seus pontos fortes. Né? Eu não quero que a avaliação do curso que a gente está planejando faça o aluno desistir ou derrube a autoestima dele. Pelo contrário, eu quero que a avaliação, que o processo avaliativo dentro de um curso autoinstrucional seja parte do processo de ensino-aprendizagem. Ele vai aprender com aquela avaliação. E esses feedbacks que são oferecidos por meio dela também estarão ali como forma de mostrar para ele onde ele pode melhorar, né? E não o que ele não sabe, né? O que ele foi reprovado. E essa avaliação ela pode ser diagnóstica, formativa ou somativa, né? A avaliação não precisa acontecer só no final de um curso, ela pode acontecer durante todo o processo de um curso e inclusive no começo dele. Para isso, é só ter um bom planejamento, né, e uma boa discussão. E isso está no nosso livro, a gente mostra algumas formas de fazer essa avaliação. E aí, como a gente falou que esse webinar, ele era um aperitivo, né, do que a gente tinha para oferecer, do que a gente tem para oferecer no livro. Aqui é onde ele está hospedado, a gente pode encontrar ele no acervo de recursos educacionais em saúde e também no site da UnaSUS UFMA, na aba de produção. É só vocês acessarem, ele já está disponível para todo mundo, gratuito, né? É um produto de um projeto público, então com um compromisso mesmo científico, né? De produção teórica responsável, com muita dedicação e fruto de um esforço de trabalho, né, em equipe muito grande.